Sejam bem-vindos a esse episódio do podcast Eu Missionário, uma plataforma de apoio a vocacionados e a igrejas que desejam cumprir o seu papel na grande comissão, seja em âmbito local ou transcultural. E estou muito feliz com a presença da Simone Moura. Obrigada. Seja bem-vinda, viu, Si? Sinta-se à vontade e tenho certeza que vai ser uma conversa que vai abençoar a vida de todos que vão ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais da sua história, né? Não só através de livros, né? Como eu pude conhecer um pouquinho através do seu livro, mas você contando aqui pessoalmente para nós. E seja muito bem-vinda. A Simone, ela é esposa do Fabinho, que já esteve conosco, inclusive aqui no podcast, no episódio 3, né? Se você ainda não viu, dá uma olhada lá. Aqui no canal episódio 3 com o Fabinho, e é mãe da Camila Vitória. E você trabalha com a Junta de Missões Betânia, né? Sim, você pode... Jumib. Pode falar um pouquinho mais sobre você, sobre o seu trabalho? Sim. Eu sou Simone, né? Sou mãe da Camila Vitória, esposa do Fabinho, né? Conhecido como Fabinho, e estou em missões desde 2004. Então, né, não vou falar minha idade, comecei nova. Bem nova. Então, e estou aí até hoje, até no dia de hoje. Já trabalhamos no Paraguai, na África, e agora estamos esse tempo aqui na Jumib, né, na Junta de Missões de Betânia, direcionar a direção, né, da missão da Jumib aqui. O Fabinho acho que já explicou, né? Eu vou falar assim por cima. A Jumib, o papel dela é cuidar dos missionários que estão vindo do campo, e para não ir direto para a casa da família e tal, passa pela Jumib, e lá nós temos uma psicóloga, tem todo o cuidado com o missionário. E aqueles que vão para o campo, né? Que são os alunos que saem do seminário e querem ir para algum lugar, então passa pela Jumib. Então, o nosso papel ali é estar cuidando dos missionários. Ou seja, tanto os missionários que estiveram em treinamento e estão rumo ao campo missionário, como aqueles que estão retornando. Eu acho que é muito comum, né, essa logística da reentrada, do retorno do missionário, né? Muitas vezes seria muito bacana se a igreja quando a igreja tem esse olhar, né? Nossa, onde que o missionário vai morar, né? Ou se às vezes até um tempo de férias, né? Assim, né? De recesso, né? Onde ele vai ficar, toda uma logística, né? E só que às vezes não tem, né? Não, então, é muito difícil. Ter essa base, assim, esse lugar para onde o missionário possa voltar a descansar também, eu imagino, Sim. Né? Que é uma necessidade muito grande, né? Sim, porque quando às vezes o missionário chega, ele está muito cansado. Ele está cansado, ele está com problemas emocionais. E só que a igreja suga bastante, né? Agora ele vai ter que vir aqui contar o testemunho e tal. E só que na Jumib, o missionário chega, não, é o seu tempo. Tempo seu, da sua família, você descansar, para depois ir para as igrejas e para as famílias, porque quando chega também, né, a família joga tudo em cima. Despeja exatamente. Contexto. Então, esse tempo ali é realmente de descanso. De renovo mesmo. Para se encontrar também, exatamente. Né? Porque eu ouço assim, muito de missionários que ficaram longo tempo assim fora. Eu acredito que você passou por isso, assim, de você tá no campo, né? E aí quando você volta, voltou para casa, tá? Mas a minha casa, onde é minha casa? Onde é minha casa? Porque exatamente. Você se insere numa cultura e você abraça aquela cultura, né? É o seu chamado, a sua vocação estar ali, né? E ali você faz de tudo o que estiver ao seu alcance para se sentir em casa, né? Para se sentir parte daquela comunidade, né? Então mas ao mesmo tempo você vai continuar sendo estrangeiro, né? Mas quando você volta, aqui você já não se identifica tanto com o seu lugar, sua casa, né? Então, e ter pessoas que compreendem isso, né? É verdade, porque é incrível isso que você falou, é uma verdade. Você não se sente, por exemplo, eu não sou paraguaia, também não sou brasileira, eu sou o quê, né? Tô ali. Sim. E é o que acontece com nossos filhos, né? Que, como diz, é o de terceira cultura. O filho do missionário tem uma terceira cultura, porque ele não se sente no país onde os pais estão trabalhando. Quando chega no Brasil também não.
Não fica ali, naquele meio, né? É bem difícil mesmo. Sim. Mas tendo esse lugar é muito bom para... Sim, foi muito legal você citar, né, a questão dos filhos, assim, Sim. porque às vezes a gente, né, tem a tendência de pensar só nos lados negativos, por exemplo, né, e acho que como mães até tem esse peso, assim, de querer sentir uma culpa, alguma coisa assim, Sim. quando, né, então tem todas essas questões, meu filho vai ser criado numa outra cultura, né, às vezes um pouco distante dos familiares, vai ver menos e tal, mas tem muitos lados positivos também que a gente deve levar em conta, né? Sim, bastante, é o que eu sempre falo pra Camila, Camila, você é privilegiada, porque os privilégios que você tem, muitas crianças não têm. Você tem a facilidade de aprender um outro idioma, sabe? É muita cultura diferente, pessoas. Camila, em qualquer lugar, por exemplo, na África você tem amigas na África. No Paraguai você tem amigas no Paraguai. Na Bolívia você tem amigas na Bolívia. Então é um privilégio muito grande, sabe? Eu sempre tento falar para ela assim, Camila, isso é muito bom. Eu oro, falo assim, o que eu ensino para Camila é isso, ela amar a Deus. Se ela crescer e decidir eu não quero ser uma missionária, e amando a Deus, Sim. É o principal, né? Sim. Então, isso que eu ensino para ela. Porque nós missionários é como se fosse um médico, um jogador de futebol. O médico, ele quer o quê? Que o filho dele seja um médico. Um jogador de futebol, ele quer que o filho dele também seja um jogador de futebol. E não é diferente do missionário. O missionário também quer que o filho seja um missionário. Lógico. Todos nós almejamos isso, né? Só que a gente tem que pôr assim na cabeça o que ele, né? O que ele quer, né? E o que Deus quer para a vida dele, né? Porque entendeu? Quando é criança, assim, o nosso chamado se torna uma extensão, né, do chamado. Sim. Aquela criança, ela faz parte, ela participa, né? Das alegrias, das angústias, das lutas, das vitórias de estar no campo missionário, né? Então, ela faz parte, mas em algum momento da vida ela vai receber o próprio chamado, Exatamente. né? Que é aquilo, né? Pessoal, é intransferível, Exato. né? E vem de Deus, né? E uma coisa muito legal é que e acho importante a gente desmistificar isso, né? Que as pessoas veem assim, então quem está envolvido no ministério, então é o sagrado. Agora, o meu trabalho secular não é o sagrado, é o profano, ou é o secular, né? Mas, poxa, o que seria de nós se as pessoas que estão nos seus ambientes de trabalho, dando ali testemunho e investindo muitas vezes na obra missionária, né? É uma vocação também estar ali, é uma obediência a Deus estar ali, né? Exatamente, porque o chamado não é geográfico, né? Em qualquer lugar, ele tá aqui, é um chamado que ele tem, né? De trabalhar, ele tá fazendo também. Todas as coisas, assim. Sim. Nós estamos fazendo a obra de Deus, né? Somos missionários. Somos missionários em todos os lugares, né? Testemunhas de Cristo exatamente, mesmo, onde estivermos. Então, como você falou, amando a Deus, né? Cultivando seu relacionamento com Deus, onde estiver, vai ser luz, né? Exatamente. Então, isso é muito bacana, assim, da gente dar essa leveza e essa liberdade mesmo para os nossos filhos, né? Porque a gente põe mesmo, né? O peso, não, você vai ter que ser. Eu fui assim, muito tempo assim, não, Camila, você vai ser missionária, você é missionária. Depois eu falei, não, gente, que isso, né? E aí eu tava conversando com uma missionária da nossa missão mesmo, e aí ela falou assim, aí ela me perguntou uma vez, ela falou assim, Simone, o que você assim deseja assim pra Camila? Aí eu falei, eu quero que ela seja uma missionária, eu quero que ela termine o ensino médio, vá pro seminário, não sei o quê. Ela falou assim, Simone, não faça isso. Ela falou assim, não faça isso com a sua filha, né? Você ora a Deus, mostra assim o amor de Deus na vida dela, tal, e ela vai decidir o que ela quer. Então, a sua obrigação é orar e ensinar, e é ela que vai decidir, não tem que pôr na cabeça dela, ela tem que fazer um seminário, ela tem que ser missionária. Aí daí eu falei, realmente, porque aí você ia nas igrejas, pensava missionariazinha, não é missionariazinha, né? É verdade. É uma criança. É uma criança. É uma criança, né? Então é complicado, assim, porque é aquele peso, né, que você coloca.
E assim, o seu trabalho hoje, assim, tem muitas dúvidas, né? As pessoas têm muitas dúvidas, assim, o que faz um missionário, né? Isso em qualquer âmbito, seja um missionário que está implantando igreja, um missionário pesquisador, um missionário que trabalha com cuidado de outros missionários, um missionário mobilizador, são muitas frentes, né? Mas as pessoas... missionário de base. De base, E aí, assim, como que você descreve-se o seu trabalho hoje para as pessoas terem uma dimensão do que é, sabe? Então, o meu trabalho hoje, nós estávamos no Paraguai, estávamos bem, o trabalho estava assim, muito bem, frutificando, e a nossa missão, ela nos convidou para voltar, né, para estar assumindo a Jumib. No momento, eu falei, Senhor, eu não acredito nisso, eu não acredito que você está fazendo isso. Uma frustração. Mas nós falamos assim, não, obediência. Nós viemos mesmo por obediência a Deus. Se Deus está falando, então nós vamos obedecer e dar o nosso melhor, né? E assim, para mim foi difícil no começo. Eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo? Mas aí você vai entendendo, é o cuidado. Meu trabalho ali é o cuidado com o missionário. É cuidar dos missionários, cuidar dos estagiários que vêm do seminário, é estar cuidando deles, né? E não é um papel muito fácil. É bem difícil, porque pessoas em todos os lugares, difícil, né? Lidar com pessoas. Mas tem momento que eu falo, meu Deus do céu, eu podia estar lá e tal. Mas Deus fala, não, Simone, eu te quero aqui. Então é aqui que você vai. Então é assim, o nosso trabalho ali é o cuidado mesmo com os missionários. Recepcionar, cuidar do lugar. Sim. Né? Deixar sempre o lugar bem bonito, limpo, arrumado. Entendeu? Porque as coisas de Deus, nós somos mordomos, né? De Deus, então o que é de Deus tem que ser perfeito. Então é o que nós estamos ali, tentando fazer isso, deixar perfeito o lugar, tudo, porque o nosso trabalho é esse, deixar o lugar perfeito, receber as pessoas bem, sabe? Quando as pessoas chegarem naquele lugar, entrar e falar, nossa, eu sinto... Todo mundo que chega ali fala assim, gente, aqui tem um lugar, tem uma coisa diferente, né? A gente sente uma coisa diferente, é isso que a gente ora, né? Nós oramos falando que a pessoa entre aqui e sinta realmente diferente. Esse amor sinta de algo Deus, de né? Deus. Palpável, né? Exatamente. Aliás, o Fabinho fez um convite bem assim, veemente, assim, para nós, para as pessoas que estão nos assistindo, que quiserem lá conhecer, né? Tanto para servir, porque são muitas as demandas lá, né? Sim. E são só vocês, ou se cuidando do... Temos, nós somos lá o gerente, né, do lugar. Tudo. E tem um casal de missionários que trabalharam muito tempo na África e na Índia, que estão lá agora, já estão mais de idade, né? Estão lá. Tem uma missionária da Índia também, que agora ela está lá. E esses missionários que vieram, eles estão agora trabalhando no cuidado com os missionários transcultural. Né? Aí eles vão visitar esses missionários. E tem também o Adriel, que é o presidente da missão, que também mora lá, né? Ah, entendi. E agora tem uma que vão para o Uruguai, um casal. Vão para o Uruguai e tem uma dentista. Temos um trailer agora, né? A missão. Ganhamos um trailer. Então aí tem essa dentista que está também trabalhando aí. Que legal. E aí faz os atendimentos dentro do trailer mesmo. Dentro do trailer. Tem a parte da odontologia e a clínica dentro do trailer. Que legal. E aí agora ele está lá em Jaguariúna, né? Na igreja Batista de Jaguariúna. E agora, em setembro, vai para o Nordeste, né? Olha, vai subir para o Nordeste. Legal. Nossa, a gente não imagina o quanto de trabalho, né? Sim, existe para uma base funcionar, né? É a cozinha, porque as pessoas se alimentam. Tem que comer, né? Verdade. A limpeza, né? É tudo. É muita logística, né? E como é bom a gente poder conhecer, pra gente poder valorizar, orar com mais intencionalidade. Exatamente. Assim. E assim, quando você tá ali, você fala, as pessoas perguntam, né? Você vai na igreja. Mas você é missionária onde? Aí, tô aqui em Jaguariúna e tal. Então não é. Dá um parafuso, assim, as pessoas não consideram. Não consideram, Então, eu quero falar para vocês que estão aí ouvindo, o missionário que está aqui no Brasil, está lá fora,
mesmo trabalho. Exatamente, perfeito. É o mesmo. Muito A Juliana, uma missionária, está aqui, é missionária também, gente. Está no Brasil, mas é missionária. Perfeito, sim, porque a missão é uma grande engrenagem, né? Sim, se não tiver Precisa você... de muita peça. Exatamente. É um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça. Precisa, assim, de muitas pecinhas, assim, para montar e tá aí. E então, tem aquele que tá lá no front, né? Exatamente. Mas ele depende de muitas coisas nos bastidores, Exatamente. né? Senão não funciona. E nós, enquanto missionários de base, missionários mobilizadores, missionários que estamos no nosso ambiente aqui, nacional e tudo, nós também não conseguimos muitas vezes seguir a nossa vida com um trabalho pra gente, a gente não dá conta, né? Então a gente também precisa de pessoas que invistam, né, no nosso trabalho para que a gente possa permanecer desempenhando, né? A gente precisa, é a mesma coisa, né? Só que é claro que nós estamos num lugar de atuação que nós temos a nossa igreja local, nós estamos na nossa cultura, nosso próprio idioma, né? É claro que as necessidades daquele que está num campo transcultural, elas são diferentes, né? Ele precisa de um olhar mais sensível também para o cuidado, né? Aquele que está longe, né? Então precisa ter um olhar sensível para pensar assim, puxa, o missionário que está lá no campo, ele precisa de férias, né? E como vão ser essas férias, né? Ele vai para um campo intermediário, para um lugar mais próximo, para ele descansar, né? Como vai ser a logística de tudo isso? Ou se ele volta para o Brasil, quem vai cuidar de tudo? É diferente, a logística é bem diferente, mas todos estamos participando, né? Da missão de Deus, né? Cada um no seu lugar ali, né? E isso é maravilhoso, né? E isso que você falou, do missionário precisa um passeio, descansar, tal. E às vezes é difícil, porque, por exemplo, o missionário, conseguiu lá, alguém presenteou, ele vai pra praia. Aí ele fala, não vou tirar nenhuma foto, porque meus mantenedores vai ver na praia, vai falar assim, não, eu não posso ir na praia, então eu também não, então já corta. Então é muito complicado. É muito delicado, né? É delicado isso aí. Essa medida da exposição, né? Exatamente. Porque às vezes eu brinco assim, não me dá presente caro, porque senão não vai ser difícil explicar, né? A gente brinca assim, porque até tem pessoas que brincam, né? Assim, existem coisas que somente milionários ou missionários fazem, né? Porque é pura graça de Deus, né? Um missionário amigo nosso que trabalha numa tribo indígena, e ele postou assim 2 fotos assim das filhinhas dele, né? E um dia elas dormindo no chão, né, numa terra batida, assim, a céu aberto, e no outro dia dormindo num hotel super bacana, assim, coisas que Deus prepara e que a gente tá aberto para viver, né? Mas que precisa ter uma compreensão mais profunda das pessoas, né? Sobre que um missionário, ele é uma pessoa como qualquer outra. Ele tem as suas necessidades, ele paga as suas contas, né? Ele precisa de remédio, ele precisa... Às vezes ele tem desejos, vontades, ele quer ter um hobby, né? Exatamente. E ele precisa ter condições para investir também nesse hobby, tanto de tempo quanto de recursos. Isso faz parte da nossa sanidade. Faz parte, né, gente? Nós somos humanos. Sim. E é claro que nós jamais queremos ser pesados para o corpo de Cristo, né? E a gente precisa gerenciar tudo isso com muita humildade mesmo, né? Mas tem coisas que Deus sempre cuida de tudo, assim, de uma forma especial. E Deus presenteia assim a gente com... Meu Deus, é maravilhoso. Você fala assim, não, como que eu consegui isso, gente? É Deus, né? Vivenciar isso é muito maluco. Por exemplo, né? Você vai para um lugar, você viaja, principalmente quando você viaja para fora e tem aquelas conexões, né? Sim. Gente, e você tá sem R$1 no bolso, não é? Tem um amigo nosso, missionário, ele foi pra França, né? Gente, ele não tinha R$1 no bolso, mas tava lá. Como que acontece isso? É milagre, é Deus, né? Só verdade, Deus. É verdade. É muito bom. Deus, ele faz coisas maravilhosas, assim. Eu sempre falo pra Camila, ela quer alguma coisa, eu falo, ora, Camila, ora, né? Isso. E aí, Deus consegue, eu falo, tá vendo, Camila, como vale a pena orar? Né? Então, é assim, Deus, ele
Ele cuida, assim, dos seus, né? É verdade. Então, isso é tremendo. É. E conta um pouquinho para nós também, se é tanta coisa, assim, né? Que tanta experiência, né? É um pouquinho como que foi essa sua trajetória, assim, de como você conheceu a Cristo. Como que foi tudo isso? Então, eu nasci, né, no lar cristão. Né? Nasci no lar cristão. Minha mãe, né, sempre... Assim, quando eu nasci, minha mãe já era, né, cristã. E ela que levou nós para a igreja, assim, os 6, né? Éramos 6 irmãos. E ela sozinha, porque meu pai era alcoólatra, né? E até hoje, assim, não se converteu, aí separou da minha mãe e tal. Mas, assim, minha mãe sempre criou a gente na igreja. Só que, naquele tempo, assim, não tô muito... Lógico. Naquele tempo, assim, aí eu era da Assembleia. Ai, não pode falar, gente. Não pode, fica à vontade. Ah, tá. Eu era da Assembleia. Só que assim, a Assembleia de Deus naquela época, a gente era bem... Era um negócio assim, entendeu? Bem tradicional. Bem tradicional, mas era muito. Era muito mesmo. Então, eu falo assim, eu vivi uma vida de religiosidade. Porque era assim, eu não vou fazer uma coisa errada, mas eu não queria fazer aquela coisa errada porque... Ai, que eu tinha temor a Deus. Não, eu tinha medo. Eu falava assim, não, eu não vou fazer... Porque eu posso ficar doente numa cama, porque era muito assim, né? Se fizer isso, você pode ir pro leito. A culpa, né? Então eu ficava com medo de ficar doente ou morrer e ir pro inferno. Só era isso. Porque eu não fazia por causa disso. É muito fina essa linha, né? Então eu cresci assim, eu não fazia nada errado, mas era por causa eu não queria ir pra ficar doente nem morrer, né? Então, cresci assim. Eu me converti mesmo, foi quando eu fui pro seminário. Foi lá que eu me converti. Que realmente sim, abriu, exatamente. Mesmo. Que aí parece que seus olhos se abrem assim, você fala, meu Deus do céu, como eu estava vivendo, né? Então, ali que eu me converti, no seminário. Foi no Paraguai, né, que eu fui, seminário lá. E o que te despertou, assim, esse desejo de ir pro seminário? Menina, não sei. Não sei, né? Mas assim, desde criança na igreja, porque assim, mesmo a igreja sendo assim, a gente nunca ouvia falar de missionários, era muito distante, né? Só que minha mãe sempre, ela fala assim, quando você era criança, você sempre falava assim, quando eu crescer eu vou ser missionária. Mas eu não sabia. Eu queria ser missionária, mas não sabia, assim, a dimensão, né, do que era ser um missionário. E aí, quando eu tinha 12 anos, né, que foi do livro, que uma irmã da igreja me deu esse livro, e aí aquilo me despertou. Me despertou, assim, eu falei, gente, eu quero ser que nem essa mulher. Gente, eu quero ser essa mulher. E aí foi crescer. Aí quando fazia apelo na igreja, quem quer ser um missionário? Mas eu acho que o apelo fazia por fazer, assim, não tinha aquele culto de missões, não era. Era assim, quem um dia quer ser missionário? Eu ia lá, criança, né, ela levantava a mão, eu tava lá na frente. Todos os apelos eu tava lá. Mas não tinha. E o tempo passou, viver minha vida, né? Trabalhar, estudar e tal. E eu ia muito num congresso que tinha em Camboriú. Na época era muito bom. Era um congresso de missões, Gideões. Não sei se você já ouviu falar. Gideões Missionários da Última Hora. Sim. Então eu ia muito nesse congresso lá em Camboriú. E um dia eu estava lá no congresso, um pastor estava pregando, né? Aí ele falou assim... se você tem chamado para cantar, não vai cantar de qualquer jeito. Faz uma aula de canto, vai se aperfeiçoar. Se você tem chamado para pregar, vai estudar, blá blá. Se você tem chamado para missões, procura o seu pastor, vai para um seminário. Gente, eu falei, falou comigo. É isso. Gente, eu vou chegar. Você tá, né, naquele... Vai ser amanhã, né? Você pensa que vai acontecer amanhã. E aí eu cheguei na igreja, falei, né? Falei com o pastor, assim, que eu queria ir pro seminário. Mas que seminário? Onde tem seminário? Nem sabia de nada, assim, né? Que eu queria ser missionária. Deus te abençoe, mas a gente não tem o que fazer com você, né? E aí ficou. E eu tinha um amigo. Era pastor, né? Ele falou assim, Simone, eu conheço uma missão, é a Missão Horizonte, né? Que fica em Minas, tal. Conheço o pastor, tal, posso conversar com ele. E você vai pra lá. Mas como que eu vou, né? Assim, não é assim. Aí ele falou assim, aí é o seguinte, eu tô numa igreja, ele tava numa igreja lá, ele falou que era pra igreja dele, e não sei o que. Eu falei, não é assim, né? Sair assim e tal.
Aí eu falei assim, não sei, vamos ver. Aí ele falou, então fica certo para você ir no mês de novembro. Conversou lá, disse que tá tudo certo. Só que quando tava chegando outubro, assim, ele falou que ele ia embora. Ia embora pro Nordeste, pra Lagoas. Eu tô indo embora, mas não, tá tudo certo lá. Você vai? Eu falei, não vou. Falei, não vou, como que eu vou? Desse jeito, né? Aí fiquei na igreja, aí despedi da igreja. Que já tava certo, né? Despedida na igreja, aquele culto de despedida. O pastor me abençoou, eles não podiam fazer nada, mas me abençoou. E aí tal. Aí teve um pastor que pregou no dia da minha despedida, né? Aí passaram assim, eu não fui, né? Porque deu isso tudo, essa confusão, eu não fui. Aí esse pastor que pregou perguntou para um amigo meu, Isaac, falou assim, Isaac, cadê a Simone, né? Que ela despediu, tá? Ela já foi? Aí ele falou assim, não deu certo, tal. Aí ele falou, eu quero conversar com ela então. Aí ele veio na minha casa, o pastor, e falou, Simone, você quer mesmo ir pro seminário? Eu falei assim, eu quero, mas não deu certo, tal. Ele falou assim, olha, o único seminário que eu conheço é no Paraguai. É da Missão Betânia, que foi uma menina da igreja, foi para lá. E é o único que eu conheço. Você tá disposta a ir para lá? Falei, tô. Pensa, menina, loucura. Aí tô. Aí ele falou assim, então tá. Então, aí eu conversei com o meu pastor, eu fui, né, para a igreja dele. É na mesma assembleia também. Aí fui, legal. Aí ele falou assim, você vai para lá esse ano. Você vai ficar até novembro, até o final do ano, para a igreja te conhecer, né? Conhecer você e tal. Então você vai estar lá. Certo. Aí eu fui pra igreja. Aí chegando lá, esse pastor não falava nada. Fiquei lá. Aí comecei a trabalhar, né, com as crianças, com os jovens, com tudo lá. E ele não conversava comigo, não falava, não perguntava nada. Eu falei, Isaac, fui enganada de novo. Eu falava, Isaac, eu acho que eu fui enganada. Ele, não, Simone, eu acho que ele tá te conhecendo, né? Calma, tá te conhecendo. E eu trabalhando na igreja normal, trabalhando também no secular, né? Eu trabalhava na loja de noiva, né? No secular, normal, seguindo minha vida, né? Aí eu falava, Isaac, ele me enganou, Isaac. Ele, não, Simone, fica calma, ele tá só te observando. Aí quando chegou no final do ano, aí ele falou assim, ele veio conversar, né? E falou, Simone, você tá disposta ainda a ir pro seminário? Aí eu falei, sim, tô disposta. Ele falou, mas você tá aí, envolvida, você tá trabalhando, você vai mesmo assim? Eu falei, vou. Aí ele falou, então se prepara que em fevereiro você vai pro Paraguai. Aí eu, vou, né? Aí cheguei no Paraguai, menina, pensa. E essa igreja que te enviou? Ela que me enviou. Era ela que me enviou, a Assembleia de Deus na Vila Zelina. Aí ela que me enviou pra lá pro Paraguai. Aí eu fui. Fiquei, né, os 3 anos, né, estudando. Depois eu voltei. Fiquei mais um tempo lá no Paraguai. Foi assim, foi maravilhoso. No começo, né, é difícil, né? Eu queria ir embora. Eu falava, gente, o que eu tô fazendo aqui? Era muito difícil, mas foi assim, a melhor coisa que eu fiz na minha vida, assim. Melhor decisão da minha vida. Até hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Já legal. Tentei, já tentamos, minha filha, porque tem momentos que você quer, sim, né? Sim. Tem momentos que você fala, o que eu tô fazendo? O que eu fiz da minha vida, né? Mas aí você tem certeza que foi Deus que te chamou, então... O que sustenta uma pessoa no ministério, né, no chamado missionário, é a convicção. É só isso, é só a convicção. Eu não sei se o Fabinho contou, né? A gente teve muito tempo, crise, assim, a gente ficou 2 anos fora, né, da missão, assim, tivemos que ficar fora. E, assim, tinha momentos que eu falava assim, não vamos voltar, não vamos. Nós falávamos, não vamos voltar, mas não tinha jeito. É a convicção mesmo. E voltamos e estamos aí. E que precioso, né? Você fazer o seminário já num ambiente que foi o que depois vocês tanto se apaixonaram, né? Juntos, depois pelo campo no Paraguai, né? Foi. E às vezes a pessoa pensa, Paraguai é do lado, então o choque não é tão grande. Mas é muito diferente, né? Diferente. A cultura... É bem diferente. É muito diferente. Nossa, né? Não, o Paraguai é muito diferente. Assim, é porque as pessoas confundem ali com Cidade do Leste, né? Que é na fronteira, que é, né, que é aquele negócio de vento, tem muito brasileiro. Aliás, os paraguaios também falam tudo em português ali. Portunhol, né, e tal. Então o pessoal pensa assim, mas no Paraguai é muito diferente.
É muito diferente, assim, tem muito indígena, né? É uma mistura muito grande. Tem uma amiga nossa, a Liane Serfas, que é da MEP, da Missão Esperança para a Europa. E ela, quando foi também para a Europa, e ela falava assim, Deus, eu não amo esse povo, Deus, eu não amo esse povo, eu não amo esse povo. E até o dia que ela entendeu mesmo, não, Deus falou realmente, você tem que ir com o meu amor, não com o seu, porque o seu é limitado, o seu é falho, o seu vai acabar, o seu é finito, mas você tem que ir com o meu amor, que se renova mesmo, né, cada porque dia. dá raiva mesmo esse povo, né, gente. Posso contar essa? Conta. Esse ano, o ano que a gente estava lá, né? Aí eu falei, eu vou trabalhar com as mulheres e tal. Era da escola. Temos uma escola lá, mais de 350 alunos. Só que os professores, a maioria não são evangélicos, né? E no Paraguai tem muito mãe solo, né? Mãe não tem marido. Então elas são muito... As paraguaias, elas são muito guerreiras. Sabe? São demais, assim. Elas lutam mesmo pela família, pelos filhos e tal. E então eu falei, vou fazer um trabalho com elas, né? Reunir essas mulheres, né? Uma vez na semana. Eu reunia na minha casa, né? Assim, no Paraguai também é uma coisa assim. Você não entra dentro da casa da pessoa. Nem ela também, se você não chamar, é sempre no quintal. Olha. É ali na varanda. Você chega lá para visitá-las, elas vão pegar a cadeirinha, o tererezinho dela lá fora. Então você nunca sabe dentro da casa no Paraguai, né? Então o que nós fizemos, assim, quando chegamos lá na base, a gente fez uma varanda na frente da nossa casa para receber o povo. Aí quando a gente tava fazendo aquela varanda, eu achei interessante, né? Uma paraguaia falou assim: nossa, Simone, que bom que você tá fazendo isso, porque não leve ninguém para dentro da sua casa. Ela fala assim, não é coisa positiva, é uma coisa muito negativa você ficar levando gente para dentro da sua casa. Conhecer lá dentro, né? Não é bom, ela falou. Aí ela falou assim, então que bom você tá fazendo, né? Aí eu fazia ali na varanda, né? O chá para as mulheres, sempre, toda tarde fazia. E era muito bom, sabe? Mas aí teve um dia, menina, que lá, assim, a calabresa de lá não é muito boa, né? Não gosto, assim. Então, o pessoal daqui tinha levado calabresa pra mim. Aí eu fazia só de vez em quando, né? Mas eu falei, não, vou fazer o meu melhor, né? Vou fazer. Aí tava frio. Aí eu fiz um caldo, né? De mandioca. Usei minha calabresa, menina, meu bacon lá. Filha, olha, assim, pensei que eu ia arrasar. Menina, elas não gostaram. Olha. Gente do céu. Não, elas não gostaram e ainda ficaram falando em Guarani. Tipo, mal, né, do negócio. Menina, mas eu tinha feito outras coisas também, né, ainda bem. Menina, aí eu percebi que elas estavam falando, sabe? Menina, eu falei assim, eu fiquei nervosa, né? Eu falei assim, vocês acham que eu não estou entendendo? Vocês estão falando Guarani? Vocês estão falando Guarani? Eu estou entendendo tudo. Eu não entendia, não, mas eu falei que entendia, né? Falei assim, eu estou entendendo tudo que vocês estão falando em Guarani. E eu falei, na minha cultura é falta de educação. Se eu não gosto de uma coisa, eu não pego e também não falo. Tá bom? Eu fiquei muito chateada com vocês. Porque eu dei o meu melhor aqui pra vocês, meninas, ficaram assim. Aí depois pediram desculpa e tal, olha, né? Pediram desculpa. Aí eu fui, né? Dei uma, depois eu mostrei, né? Aí depois eu nunca mais fiz. Aí eu falei assim, tá vendo? Olha como que é. Às vezes você pensa assim, né? Tô dando o meu melhor ali, tô fazendo assim, o máximo, né? E não é aquilo que a pessoa gosta, não é aquilo que a pessoa quer. É que ela tá acostumada, né? Que ela tá acostumada, e porque eles não gostam de experimentar. O Paraguai, eles não experimentam coisa diferente. É mais fechado ali no... Teve uns amigos nossos lá, paraguaios, eles falaram que vieram no Brasil, eles ficaram um mês só comendo frango, assado ainda, porque eles não experimentam, assim, tipo um frango cozido. Aí eles falavam, nossa, a gente via lá um frango assim, eles não experimentam, é só o assado. E isso é muito legal, assim, de nós. A maioria dos brasileiros tem essa abertura, né? Sim. De quando vai para uma outra cultura querer conhecer, né? Querer valorizar, né? Eles isso não é uma coisa têm, não. muito legal. E aí depois eu aprendi, foi uma lição pra mim. Aí eu comecei a fazer o que eles gostavam, né? Porque eles gostam muito de coisa frita. Então eu fazia lá empanada, que eles gostam, né, de frito. Fazia coisa deles. Porque pra gente a comida é quase que uma linguagem de amor, né? Exato. Essa comida, né? E aí você
né, valoriza tanto aquilo, né? Nossa, quem no Brasil não gosta, né? Um pão de queijo, um brigadeiro, aquelas coisas mais tradicionais. Um caldo de mandioca, caldo, gente, né? Com uma calabresa, com bacon e tal. E aí você sempre, se você não tirar esses olhos, assim, né, disso, não, no Brasil tudo é melhor, é mais difícil, né? Exatamente. Porque tem gente que sofre muito com isso, né? Não, mas no Brasil era melhor. Porque tem aquela visão, né, quando você vai pro campo, aquela visão ainda de turista, tudo é legal, né, tudo é diferente, deixa eu provar e tal, mas depois quando você cai em si e você assume mesmo, né, o estar ali, o morar, o viver ali, aí tudo começa a ficar mais desagradável. Exatamente. Né? Você vê, igual no próprio casamento, né? Assim, tem coisas que no namoro, assim, no relacionamento a gente releva, né? Fala, isso aqui é meio assim, mas tudo bem, né? Mesmo assim, só que no casamento você põe o negócio maluco, cresce, né? Parece, o negócio cresce, já te irrita, você já não tolera, né? E tal. E é algo que tem que ser trabalhado. E no missionário também, assim. Sim, é verdade. E é aquele negócio, a gente tem que se desconstruir, né? Chega lá e eu estou ali, então. Mas é interessante essa experiência que você teve, porque a gente se desconstruir, né, pra assumir aquela cultura, não significa que a gente vai se anular. Exatamente. Né? Você teve liberdade ali pra se posicionar também, falar, poxa, não gostei, né, fiquei chateada, né, e não se anulou ali. Isso me deu vontade ali. Eu falei assim, não faço mais nada pra essas mulheres. Mas aí eu tinha dó, sabe? Ela, Simone, quando vai ter outro encontro? Tá, então, aí eu fazia. Aí caminha a segunda amiga, a e você vai amiga, caminhando. Aí depois eu já comecei a fazer assim, gente, cada uma traz um prato, uns negócios. Aí elas iam lá, comprava, né, uns bolos lá, uns negócios secos. Os negócios mais comprava e trazia. Já ficava todo mundo feliz. Ficava todo mundo feliz, entendeu? É assim, então. Eu senti muito isso, assim, ao lidar com os chineses, na questão que eles são muito sinceros, assim, muito. E às vezes a gente não entendia essa sinceridade tão extrema. Então, por exemplo, se você vai dar um presente e a pessoa não gostou, ela fala mesmo, sabe? Ela fala, não gostei, e devolve. Né? E eu fiquei assim desconcertada, porque eu acho que eu fiquei umas 2 horas escolhendo o presente lá. Não gostei. E ela, assim, a pessoa abriu, não gostou e falou, né? Porque também nós já éramos amigos e tal, mas você leva um choque, né? Leva. É porque nós, assim, brasileiros, né? Nós, assim, latinos, a gente não consegue fazer isso. E a gente não quer deixar ninguém desconfortável. Não quer deixar ninguém desconfortável. Mesmo que aquilo às vezes a minha cara falou, né? Já demonstrou ali que eu não gostei, mas mas é difícil. Como é mas é bom, né? Eu acho, sei lá. Não sei, a gente tem muito que aprender, assim, né? Tem os dois extremos. O não, né? Dizer não. O paraguaio, ele nunca vai falar não pra você. Nunca. Aí você fica acreditando, né, que eles vão fazer, mas não vão. Se eles falam assim, não te vou a mentir. Quando fala não te vou a mentir, já tá mentindo, filha. Olha. Você já pode... Falou essa palavra, não te vou a mentir, que me vou olhar. Você fala, não espera, minha amiga, que eles não vão. Você desconfia que... não vai, entendeu? Ele não vai falar pra você não. Não posso, não vou, nunca. E a gente tem um pouco disso também, né? A gente tem de também. De não querer desagradar, né? De, qualquer hora eu vou lá na sua casa, e se qualquer hora, né, nunca chega. Se der eu apareço lá. Apareço sim, né? Quando fala assim, não vai. Não vai. Você sabe que lá na China, uma vez, a gente tinha saído de um culto e a gente tava no metrô. E aí uma senhora, assim, né, chegou perto de mim e falou assim, eu trabalho com estética. Falou em chinês, né, e aí eu recebi a tradução. Trabalho com estética, eu queria tanto cuidar da tua pele e tal, né. E eu, nossa, que legal, eu iria sim, né, assim. Só que na minha cabeça eu iria sim, tipo, se desse eu iria, sabe? Aí na hora a minha amiga, né, chinesa, falou, não, você não pode falar isso. Se você falar isso, ela já tá contando que você tá indo pra lá. E você não tá indo pra lá, você não pode. Então, né, são coisas, essas nuances da cultura que a gente, às vezes, faz uns papelão, às vezes, né, conta com a misericórdia de Deus. Mesmo, fala, Deus, conserta isso. Sim. Mas é tremendo mesmo.
Ô, Si, teve um episódio da sua vida, né, que foi antes de vocês dois como casal irem pro campo transcultural, que foi o nascimento da Camila, né? Uhum. Assim, pensando assim na linha do tempo, é mais ou menos isso, né? Sim. Né, você fez o seminário, daí voltou, você voltou pro Brasil, conheceu o Fabinho? Sim. Ah, tá, voltamos pro Brasil, conheci o Fabinho, aí nós nos casamos. Aí ele fez seminário, porque ele não tinha seminário. Aqui ou lá? Foi aqui, começou aqui, depois terminou no Paraguai. Ah, ok. E aí quando nós voltamos do Paraguai, a gente já estava com planos de ir pra África. pra África. Nós íamos pra África. Tudo preparado, tudo certo. Tudo assim, planejadinho, vamos lá. E aí, quando chegou tempo, descobri, minha filha. Quando chegamos no Paraguai, demorou um tempinho, descobri que eu estava grávida. Eu entrei em desespero. Falei, não, eu vou. E os planos? E os planos, né? Vamos. Mas fui lá, falei com o nosso líder. Falei assim, Adriel, eu não sei como. Aí ele fala até hoje, né? Ele brinca, né? Como aconteceu, quer que eu desenhe pra você, né? Sei como aconteceu, é bom. Eu falei, não sei como aconteceu, mas eu estou grávida, mas eu vou. Eu não tenho problema de saúde, eu não tenho, vai ser uma gravidez normal, eu vou. Não, Simone, você não vai. Olha. Você não vai. Evidência de Deus mesmo usando ele. Ele falou, você não vai, a missão não manda ninguém grávida pro campo. Você não vai, você vai ficar e só vai depois que a criança nascer e tiver 1 aninho. Depois de 1 ano, todas as vacinas, você vai. Menina, chorei, espernei. Não, mas não é possível, não sei o que, blá, 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 não vou. Aí quando foi assim, descobri que tava grávida, demorou um tempinho, já começou, né? Aí começou, uma vez deu o sangramento, fui pro hospital. Fiquei lá, fiquei um dia só, voltei pra casa, era pra ficar de repouso, mas em casa a gente não fica, né? Difícil, né? Aí você tá assim, você tá lá deitado, daqui a pouco você levanta, quero ver alguma coisa, né? Quero fazer alguma coisa. Aí era engraçado que as crianças lá que tinha na Jumib na época, elas ficavam me olhando, sabe? Aí quando eu via que eu tava lá em pé, assim, fazendo alguma coisa, elas iam contar. Simone já tá lá em pé, não tá de repouso, entendeu? Era muito engraçado. E aí foi passando o tempo assim, foi quando eu fui fazer uma ultrassom. Eu tava de 4 meses, né? Fui fazer ultrassom, era aquela morfológica. Uhum. Aí normal, a gente não tinha carro na época, aí foi até na Avenida Brasil. Numa clínica, nós descemos lá embaixo, menina, Orozimbo, e fomos andando até a Avenida Brasil. Não tava sentindo nada. Aí fiz a ultrassom e tal. E chegando lá, aí a médica fez, aí falou que era uma menina e tal, fiquei toda feliz e tal. E ela continuou fazendo lá. Aí ela parou, né? Tem uma hora que ela parou. Ela falou, você tá sentindo alguma coisa? Eu falei, não sentindo nada. Ela, tem certeza? Tá sentindo nada? Eu falei, não estou sentindo nada. Aí na ultrassom, ela mostrando, aí tinha uma coisinha que era assim, aberta e um negócio assim, né? Aí eu falei assim, mas o que é isso daí? Aí ela, você está em trabalho de parto. Isso daqui é o colo do útero e o bebê, o feto, né? Não fala bebê? O feto está saindo, o pezinho. Isso aqui é o pezinho do feto. Só que na hora eu não tava entendendo. Quando você espera uma notícia dessa? Na hora não caiu a ficha, que era um perigo, nada. Aí eu falei, tá, mas e o que eu vou fazer? Aí ela vai direto pro pronto-socorro. Porque assim, eu tinha feito nessa clínica porque eu queria gravar. Né? Eu queria gravar e tal, né? Então aí eu paguei, não fiz né, no SUS, eu paguei lá, né? Aí eu falei assim, tá bom, mas e agora o que eu faço? Ela falou assim, você vai direto pro pronto-socorro. E você está com 3 dedos de dilatação e o pezinho do feto já está saindo. Então você está em trabalho de parto. Nossa. Então vai aí pronto-socorro. Aí eu falei, tá bom, mas como que eu vou? Né? Aí elas não ligaram para ambulância, nada. Aí eu falei assim, mas não tem que ter uma ambulância para levar? Não, a gente não pode ligar. Aí o Fabinho falou, tá bom, mas eu posso usar o telefone para pedir para alguém, né? Ai, não pode, mas eu vou conversar com não sei quem. Aí conversou lá e o Fabinho ligou, né, pra Jumib. Aí eu fui lá, o missionário foi me buscar. Aí ele levou, levou, né, pronto-socorro lá em Jaguariúna.
Aí tal, examinaram, aí a médica falou assim, olha, você está com 3 dedos de dilatação, você vai ficar aqui em observação. E amanhã nós vamos fazer a ciclagem, né, que costura, né, e tal, vai costurar para esperar até dar o tempo certo. E aí tudo bem, né? Não sei, eu acho que eu tava zen, ou eu não sabia. Não cai a ficha, né? Não cai e tal. Fiquei, aí quando foi tudo, dormi, de manhã chegou um médico lá, nem lembro o nome dele, gente. Falou, olha, enviado, não sei, né? Chegou. Aí ele falou assim, você é a Simone e tal? Olha, é o seguinte, não tem como fazer ciclagem, porque já passou da data, então você vai ficar aqui em observação. O aborto vai acontecer, ou pode ser agora, ou pode ser amanhã, mas vai acontecer. Foi aí que minha ficha caiu. Eu falei assim, não, doutor, mas não tem como você me transferir, sei lá, pra Unicamp? Não, só com o balanço da ambulância o feto vai sair, né? Então não tem como. Menina, aí ali que eu, sabe, que abriu, né? Não só a notícia, como a forma como a forma pessoa... que falou, né? Aí aquele momento, pronto, eu chorei, liguei pro Fabinho, falei pra ele o que tinha acontecido, aí o Fabinho também, né? Desespero, você chora, você fala, meu Deus do céu. E fiquei. Aí fiquei lá e, como era assim, questão de tempo, eles não me deixaram, assim, de repouso. Então eu levantava pra ir no banheiro, assim, eles não restringiram. Não, porque como ia acontecer um aborto, então não precisava fazer nada, né? E foi Deus. Assim, eu falo que foi Deus. Deus porque foi mesmo. E aí foi num sábado, o Fabinho chegou e falou assim, Simone, Deus falou pra mim que a gente tem que orar e entregar a Camila. A gente já tinha dado o nome, né? Entregar a Camila pra ele. Ele leu a passagem de Abraão, né, e tal, que entregou Isaac e tal. Aí eu falei, não, Fabinho, como assim? A gente vai entregar? Aí ele falou assim, sim, Simone, a gente tem que... Eu falei, não, Fabinho, não vou... Como a gente, né? Eu falei, não, Fabinho, eu não vou entregar. Por quê? Se a gente entrega, aí pronto, aí acontece o aborto, né? Olha a cabeça. Aquela insegurança. Né? Aí ele falou querer assim... reter com as próprias forças, sim. Né? Aí o Fabinho falou assim, não, Simone, eu não vou sair daqui enquanto a gente não orar, não entregar. Eu falei, tá bom, mas é você que vai orar. Aí eu comecei, né, a orar assim, Jesus, mas assim, né, orando, entregando e tal. E aí o Fabinho foi embora. Quando ele foi embora, aí chegou uma médica, ela até residente, Denise, o nome dela. Ela chegou e falou assim, oi Simone, então eu sei do seu caso, você sabe que a sua situação é bem difícil, complicada, né, mas eu vou fazer de tudo para te transferir. De hospital. Olha, ela falou assim, mesmo que eu coloque assim sua perna no teto da ambulância, mas eu vou te transferir, tá? Pensamento positivo, que vai dar tudo certo. Olha, gente. Foi só a gente entregar mesmo. Aí, na hora, eu liguei pro Fabinho, falei pra ele, né? Aí, ela saiu, demorou uns 10 minutos, ela voltou. Ela falou, Simone, consegui. Ai, Jesus. Você vai lá pra Jundiaí e eu vou junto com você. Nossa. Eu vou junto, você vai ver, vai dar tudo certo. Aí, menino, liguei pro Fabinho, aí ele já tava saindo, né? Voltou. Aí fomos pra Jundiaí. Tô resumindo, né? Tá? Que é muito longo. Aí fomos pra Jundiaí, chegando lá, tem que passar pela triagem, né? Tal. Passei pela triagem, menina. Aí tô lá no corredorzinho esperando pra sair uma vaga, né? No quarto. Gente, lá dentro, daquelas médicas lá conversando. Aí uma fala assim, eu não sei por quê que o doutor, eu não lembro também o nome, o doutor fulano de tal, deixou essa paciente vir pra cá. Você viu que não tem jeito? E deixou vir pra cá. Ai, menina, pronto. E você ouvindo. E eu ouvindo, menina, chorando. Aí comecei a chorar. Eu falei, ai, sim, mas por quê e tal? Aí fui pro quarto, aí fiquei lá 3 meses, né? 3 meses. 3 meses. Aí lá, assim, eu fiquei de repouso, deitada. Absoluto. Absoluto. Eu não deitava, não levantava nem pra tomar banho, pra ir no banheiro. Era tudo ali na cama. Tudo ficou. E aí, com 6 meses, assim, ela, 28, 29 semanas, a Camila. Aí começou a dar febre, né? Aí tiveram que induzir
Aí induziu o parto e tal, mas aí ela veio, era pra ela ficar de 2 a 3 meses, né? Internada, né? Ela ficou só um mês. Nossa. Ficou só um mês. Milagre atrás de milagre. É um milagre, assim. E aí eles falaram que ela ia ter, né? Ia ter sequelas, né? De tudo, assim, que aconteceu. Mas graças a Deus, assim, Camila não tem nada. Gente, por favor, acessem as redes sociais da Simone, do Fabinho. Vocês vão ver os vídeos da Camila. Não dá pra acreditar. Ela é uma figura. Quantos anos? 12. Ela tá com 12 anos. Gente, uma moça linda, extrovertida, talentosa, cheia de graça, literalmente, né? E já vai se batizar. Já vai se batizar, glória a Deus. Que história. É muito lindo, assim, quando a gente pode testificar com os próprios olhos, assim, né? E claro, a gente nunca vai ter a dimensão, assim, de tudo que você enfrentou, assim, né? Em todos esses 3 longos meses, né? Mas a gente, olhando assim, não tem como a gente não glorificar a Deus mesmo pelo que Ele fez. Os próprios médicos também, né? Sim, assim, eles foram lá em casa. Olha. Eles foram, eu fiz um chala pra eles. Foram aí, assim, o que me chamou a atenção foi uma médica, aquela que me acompanhou desde o começo. Ela falou assim, olha, quando a Simone entrou, nós falamos assim, não tem jeito, vamos fazer alguma coisa por ela, mas não tem jeito. E ela falou assim, e depois que de tudo isso que aconteceu, nós vimos que a última palavra não é nossa, a última palavra é de Deus. E realmente, a última palavra foi de Deus, assim. Glória a Deus. Então foi... E eu convido mesmo a todos a conhecer o seu ministério mais profundamente, visitar vocês na base, né, quem for da região de Campinas, Jaguariúna, aqui do interior de São Paulo, né, e convido vocês a apoiarem esse casal, né, que tem feito um trabalho de muita excelência, assim, sempre, desde que nós conhecemos vocês não param, né, vocês não param, um minuto, estão sempre trabalhando, sempre ali servindo, e a gente... É um privilégio pra gente mesmo poder conhecer vocês, poder ter essa amizade mesmo, né? Eu sei que vocês são pessoas super acessíveis, né? E com essa história, assim, de fidelidade a Deus, né? Mesmo em meio às densas trevas, né? Que muitas vezes nós estamos sujeitos, né? Todos nós, em alguma medida, assim. Então, a gente vê essa fidelidade de vocês para com Deus, para com a obra de Deus, isso nos encoraja muito. Muito obrigada. E eu quero presentear você esse livro. Não sei se você conhece, eu já tenho, da Elizabeth Elliot. Esse livro eu tive a alegria de ganhar um desse de uma amiga, né? Assim, que foi muito impactante pra mim, sabe? E aí, quando a gente tava escolhendo, assim, né, tanto o Fê quanto eu, a gente falou assim, esse livro acho que vai ser legal, assim, porque o sofrimento nunca é em vão. E ela teve também experiências, assim, muito impactantes, assim, na história dela, né? E então, acho que vai ser... Obrigada. Eu que agradeço, obrigada, espero vocês mais vezes, a gente tá mais vezes juntos, né, e se ajudando, né, porque é isso, a comunidade missionária se apoia, se ajuda, né, é parceira, e isso é lindo, né, assim, e a gente espera que mais e mais pessoas se unam a nós, se sintam inspiradas, né, a servir o reino de Deus, porque vale a pena, né. Amém, vocês, assim, são sensacionais, nós sempre, eu e o Fabinho, a gente admira muito vocês. Fala, gente, Felipe e a Ju, eles são demais, né? Pena que a gente não tá sempre juntos, né? Mas estamos acompanhando aí e que Deus continue abençoando vocês nessa obra, né? De levar, né? Mobilizar pessoas, isso é muito importante. Isso também é ser missionário, gente. Amém. Tá muito obrigada, sim. Que Deus abençoe. Obrigada. Deus abençoe você. Obrigada por acompanhar até aqui. Continua com a gente. Até a próxima.